Fala galera, beleza? Tudo tranquilo? Meu nome é Thiago Prado, professor de Biologia, e hoje a gente vai para o volume 2, né? Biologia 2 aí, para dar continuidade ao nosso material aí, beleza? Então, olha só, pessoal, volume 2 hoje a gente vai com taxonomia, né? Ou classificação biológica, ou taxonomia, como queiram aí, correto? E o que que é isso, pessoal? Lembra que nós, seres humanos, né, para a gente começar a compreender um determinado processo, a gente quer mais ou menos organizar isso daí. E com os seres vivos isso não é diferente, tá? A gente precisa de organizar os seres vivos em determinados grupos. Vamos pegar aqui o exemplo seguinte, vamos pensar que você vai no supermercado comprar sabão, né? E aí vamos supor que lá no supermercado eles coloquem as coisas organizadas em ordem alfabética aí, por exemplo, né? Então você vai sabão, você vai lá na letra S. Mas aí lembra que lá na letra S você encontra sapato, né? Você encontra outros materiais, né? Outros produtos com a letra S ali naquele local. É uma organização? Sim, é uma organização. Mas percebam bem, pessoal, o sabão ele pode estar próximo ali a um produto alimentício, né? O que pode acabar interferindo no gosto daquele alimento, né? Ou pode simplesmente danificar aquele alimento ali. Então, procura se organizar da melhor forma possível. E os seres vivos, com os seres vivos, isso não é diferente, tá certo? A gente vai organizar os seres vivos em determinados grupos, tá? E é justamente sobre esses grupos aí que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Então, olha só, a classificação biológica ou taxonomia são termos utilizados para designar sistemas de organização dos seres vivos, correto? Então, a gente vai organizar, lembra que a gente tem plantas, a gente tem bactérias, a gente tem animais, a gente tem fungos, né? A gente tem uma grande biodiversidade vivendo nesse planeta, né? E a gente vai começar a organizar esses seres vivos aí em determinados grupos, justamente para facilitar o nosso entendimento sobre esses seres vivos, correto? E os táxons, pessoal, que são esses grupos onde a gente vai organizar esses seres vivos, eles são agrupamentos, então, anota isso daí, são agrupamentos de seres vivos semelhantes na morfologia e até mesmo na fisiologia, tá? Então, perceba que esses táxons são esses agrupamentos. Então, olha só, pessoal, lembra lá, você tem o grupo dos mamíferos, né? O grupo dos mamíferos, ele tem aí algumas características. O que caracteriza um mamífero? A presença de pelos, né? Principalmente aí a presença de glândulas mamárias, né? Além de outras glândulas que fazem parte desse grupo de animais, né? Então, percebam, mamífero é igual a ave? Não, ave você vai encontrar lá apenas. Ave é igual a reptilianos? Também não, existem aí algumas diferenças, embora que nesses grupos a gente encontre semelhanças aí também, correto? Então, você pode ver na figura aí, por exemplo, tá? Perceba que a gente vai organizar os seres vivos de acordo com a sua organização celular, né? De acordo com o grupo da qual pertence, no caso aí, o urso lá, que é o ursos americanos, que está expresso aí nessa figura, tá? Ele está dentro do grupo dos animais, está dentro do filo Chordata, né? Está dentro da classe mamália aí, que são os mamíferos, e assim sucessivamente. Então, a gente vai começar a organizar esses seres vivos em determinados grupos aí para melhor compreensão, correto? Para facilitar o estudo, tá? Desses seres vivos aí, beleza? Então, lembra que eu falei o seguinte, a humanidade, o ser humano, ele procura organizar as coisas para melhor entendimento, correto? E um dos grandes nomes da biologia, pessoal, é Aristóteles. Esse camarada, ele viveu lá entre 384 e 322 antes de Cristo, e ele já começava a organizar os seres vivos aí, principalmente os animais. Ele vai organizar os seres vivos, os animais, nesse caso, em animais aerícolas, aqueles que vivem em ambiente aéreo, né, que voam aí,
tá? Em animais terrícolas, animais que vivem no ambiente terrestre, propriamente dito, animais aquícolas, né? Animais que vivem no ambiente aquático, correto? Teofrasto, que foi aí um dos seus contemporâneos, ele vai simplesmente classificar os vegetais em determinados grupos, que ele vai utilizar ali o grupo das ervas, que são vegetais extremamente pequenos, né? As gramíneas, os arbustos, as árvores. Então, perceba que a gente começa já a agrupar os seres vivos aí de acordo com algumas semelhanças. Beleza? Tranquilo? E aí, pessoal, lá no século 17, século 18, 17, 18 ali, a gente tem o camarada chamado Linneu, né? O vulgo Linneu aí, Carl von Linné, um sueco, tá? Ele é um naturalista e ele vai começar a organizar melhor esse processo de classificação aí entre os seres vivos, tá? Ele vai dividir os animais em mamíferos, aves, anfíbios, peixes, tá? E também vai propor regras para a nomenclatura desses seres vivos aí, que a gente vai ver daqui a pouco, que é a nomenclatura binomial, beleza? Já no século XX, pessoal, a gente tem aí uma transformação, porque lembra que no século XX a gente tem um total conhecimento, né, a respeito dos dados genéticos, né, a respeito da herança genética. Tá? Lembra que Mendel ele vai realizar seus experimentos lá no final do século XIX, né? E esses experimentos eles vão ser redescobertos ali no início do século XX e a gente começa a ter ali um total conhecimento sobre a molécula hereditária que é o DNA, correto? Com a proposição da sua molécula em 1953, a gente começa a manipular aí essa molécula de DNA. Só que o seguinte, um pouco antes disso daí, já existiam algumas especulações, porque é o seguinte, os organismos eles já não vão ser mais agrupados de acordo com as suas semelhanças morfológicas ou fisiológicas, como o Linneu fazia, correto? Eles já vão ser agrupados de acordo aí com uma relação de parentesco. E aí já analisando bem a molécula de DNA e até outras substâncias químicas que perfazem o organismo do ser vivo ali, como algumas proteínas e tal. Beleza? Então, olha só, em 1969, em 1950, aliás, Hennig vai propor aí uma nova metodologia de classificação, que vai ser ali a sistemática filogenética, tá? Que a gente vai fazer um breve comentário ali posteriormente, mas já vou logo adiantando que essa sistemática filogenética, ela trata ali das semelhanças bioquímicas entre os indivíduos, principalmente semelhanças gênicas, correto? O Whittaker, em 1969, ele vai agrupar os seres vivos aí em 5 reinos, tá? Que a gente vai ver os 5 reinos ali posteriormente, né? O Uzi, em 1977, ele vai propor a separação dos seres vivos em domínios, que é um grupo mais abrangente, aí totalmente voltado às semelhanças celulares ali apenas, né? Há algumas diferenças entre os grupos de células que a gente tem, entre os grupos de organismos aí, correto? Que a gente tem. E Smith, em 2004, ele vai propor a divisão dos seres vivos em 2 domínios e 7 reinos. Então, perceba, pessoal, a ciência, ela anda, né? E principalmente nesse quesito aí, sobre a sistemática, né? A sistematização da classificação dos seres vivos, isso não para, correto? Então, a todo momento existe aí algumas mudanças, porque a gente começa a se adequar a um determinado modelo, aí surgem lá os novos seres vivos, a descoberta de novos seres vivos, né? A descoberta de novas substâncias químicas presentes aí nos seres vivos, então a gente começa a agrupar de forma diferente. Então, ainda não existe algo muito conciso, tá, em relação a esse agrupamento. As pesquisas, elas estão andando, correto? Beleza? Então, olha só. Aqui, pessoal, a gente tem nessa figura as categorias taxonômicas. Lembra lá que os seres vivos são agrupados em táxons, tá? Que são aqueles agrupamentos de acordo ali com semelhanças entre esses indivíduos. Então, lembra que eu falei que os seres vivos, eles são agrupados hoje em um agrupamento que abrange os outros grupos.
né? Esse agrupamento é o domínio, tá? E existem 3 domínios aí apenas, tá? Que é o domínio bactéria, o domínio arqueia e o domínio eucária, tá? O domínio bactéria vai abranger ali o reino eubactéria, que vai abranger bactérias verdadeiras e cianobactérias, tá? Já o domínio arqueia vai abranger ali o reino arqueobactéria. O que são essas arqueobactérias? Olha só, pessoal, tanto arqueobactérias quanto bactérias aí e cianobactérias possuem células procariontes, correto? Possuem células procariontes. O que caracteriza uma célula procarionte? Uma célula procarionte ela é um pouquinho mais simples, tá? Ela é desprovida de organoides membranosos e ela não possui um núcleo organizado, correto? Então, percebam o seguinte, tanto o domínio arqueia quanto o domínio bactéria tem aí a presença desses seres vivos que possuem células procariontes. Esses indivíduos abrangiam ali, eles estavam representados no reino Monera, um único reino. E por que existiu aí essa separação? Simples, lembra que eu falei que a gente começa a analisar os seres vivos a partir de semelhanças bioquímicas? Pois então, devido à descoberta das arqueobactérias, que vai se dar ali por volta da década de 1970, tá? A gente vai observar que as arqueobactérias, a síntese do RNA ribossomal das arqueobactérias, elas são mais semelhantes às células eucariontes, correto? Então, por isso que ocorreu o desmembramento dos seres aí procariontes. Coloca as arqueobactérias, num grau mais próximo com as células eucariontes. Então, por isso que a gente tem a divisão aí em 3 domínios atualmente, correto? Posteriormente, pessoal, a gente tem os reinos, tá? Então, perceba, você tem o domínio, que é um agrupamento mais abrangente, correto? Posteriormente, você tem os reinos, que é aí um agrupamento abrangente também, que vai abranger vários filos, correto? Esses filos vão abranger várias classes, tá? Essas classes vão abranger várias ordens, essas ordens vão abranger várias famílias, essas famílias vão abranger vários gêneros e os gêneros vão abranger diversas espécies. Então, percebam, aqueles indivíduos que pertencem ao mesmo gênero, tá? Esses indivíduos, eles têm aí uma maior relação de parentesco, correto? Por exemplo, vou pegar aqui o gênero Canis. Se você observar aí na figura, você tem aí o Canis familiares e o Canis lupus, tá? Esses indivíduos têm uma grande relação de parentesco, porque possuem aí o mesmo gênero, pertencem ao mesmo gênero, correto? E pertencem a espécies diferentes, correto? O epíteto específico, que é esse segundo nome aí, seja familiares ou seja lupus aí, por exemplo, designa a espécie, correto? Então, percebam, pessoal, que a gente vai agrupando de acordo com algumas semelhanças aí, beleza? Tranquilo? Então, lembrando que a gente volta novamente aqui no Linneu, tá? Esse camarada, lembra que eu falei anteriormente, que ele vai elaborar ali algumas regras de nomenclatura dos seres vivos. E essas regras ficou denominada aí como nomenclatura binomial, tá? Por que nomenclatura binomial? Porque o nome do indivíduo, ele recebe 2 nomes, um relacionado ao gênero e o outro relacionado à espécie, ao epíteto específico, que é um substantivo, que é o que vai caracterizar realmente aquele indivíduo, aquele ser vivo ali, compreende? Então, olha só aí no quadrinho para você. Designa o conjunto, nomenclatura binomial, designa o conjunto de normas que regulam a atribuição de nome científico às espécies de seres vivos, correto? Chama-se binomial porque o nome de cada espécie é formado por 2 palavras, o gênero, tá? E o epíteto específico, que é um adjetivo que qualifica o gênero ali, beleza? Tranquilo? Então, pessoal, quando você... e para a gente internalizar esse processo de nomenclatura binomial aí realmente, tá? Linneu, ele vai utilizar uma língua morta, tá? Existem algumas regrinhas para você escrever o nome de um indivíduo. Ele vai utilizar uma língua morta. Que língua? O latim,
tá? Por que uma língua morta? Porque não sofre variações, correto? É diferente, por exemplo, quando você designa um indivíduo com um nome comum, tá? Perceba, o português, por exemplo, ele tem diversas aí variações, né? Vamos pegar aqui o seguinte, lembra lá uma raiz tuberosa, branca, que você cozinha e consome. Aqui, né, a gente chama de mandioca, correto? Em outros locais é chamado de macaxeira, em outros locais é chamado de aipim, compreende? Então, perceba que, por ser uma língua viva, existem aí grandes variações. E não era isso que Linneu queria, ele queria era unificar. Então, percebam o seguinte, pessoal, a nossa espécie, por exemplo, tá? Ela é chamada de Homo sapiens, correto? Homo sapiens vai ser Homo sapiens aqui no Brasil, vai ser Homo sapiens no Japão, vai ser Homo sapiens na China, enfim, qualquer lugar você vai saber o que é Homo sapiens, beleza? Tranquilo, pessoal? Então, olha só, e o que é uma espécie, tá? O que é uma espécie, tá? Segundo Dobzhansky e Mayer, espécie é um grupo de populações cujos indivíduos em condições naturais são capazes de se cruzar e de produzir descendentes férteis, estando reprodutivamente isolados de outra espécie. Então, de modo geral, pessoal, olha só, espécie é um agrupamento de indivíduos semelhantes que conseguem se encontrar na natureza, se reproduzir e gerar uma descendência fértil. Compreende? Então, perceba, se os indivíduos eles se cruzam, tá? Você vai prestar atenção ali no descendente desses indivíduos. Se esse indivíduo ele for estéril, ele nascer estéril ali ou tiver qualquer problema, isso indica que esse indivíduo que nasceu, ele é resultado do cruzamento entre duas espécies diferentes. Compreende? E aí, com o estudo da genética, perceba, a gente ainda acrescenta aí, os indivíduos, eles se reproduzem, geram descendentes férteis e mantêm o mesmo patrimônio genético. Se você observar, todas as espécies, tá, ela possui um número de cromossomos. A nossa espécie, por exemplo, possui aí, numa célula normal, 46 cromossomos, correto? Existem aí, muitas vezes, alguns erros de divisão celular, que alguns gametas podem ir com mais cromossomos, né, com 23 ou com 22 cromossomos ali, né? Lembrando que na formação de gametas existe uma divisão celular chamada de meiose, tá? Se você não se lembra o que é meiose, a gente faz uma recapitulação disso daí a posteriori, beleza? Então, olha só o que acontece. Aí você tem uma diferenciação ali no número de cromossomos, mas isso não é o comum, correto? Beleza? Então, percebam, aí na figura, tá? Aí no slide para você, você tem lá, ó, aquela figurinha letra A ali é um cavalo, correto? E a figurinha B ali é um jumentinho, né? Então, percebam, esses indivíduos, eles têm uma grande relação de parentesco. Se você observar, eles pertencem ao mesmo gênero, tá? A gente já comentou sobre isso, né? Então, eles possuem uma grande relação de parentesco, que indica que eles partiram aí de um ancestral comum, correto? Então, eles conseguem se cruzar, eles conseguiram se cruzar, beleza? Só que, do resultado do cruzamento desses indivíduos, saiu um indivíduo estéril, tá? Ou a mula ou o burro, correto? Esses indivíduos não conseguem se reproduzir, compreende? Então, esses indivíduos, eles são resultado do cruzamento entre duas espécies diferentes, tá? Então, o que indica que os indivíduos pertencem a espécies diferentes é o chamado isolamento reprodutivo, correto? Se os indivíduos, eles não conseguem se reproduzir, compreende? Então, isso indica que são de espécies diferentes aí. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, esse daí foi o nosso tema 1, tá? E fica esperto aí que vai vir o tema 2 daqui a pouquinho para você. Beleza? Tranquilo? Um abraço.